Amém, queridos? 1 de Reis, capítulo 13, a partir do versículo 11, eu quero falar um pouquinho com vocês nessa noite sobre o ministério profético. E esse é um ministério muito importante para a gente acredita demais nele. E a gente quer falar um pouco sobre o perfil profético e sobre discernir o ministério profético e discernir o que é o falso ministério profético. Então, mais uma vez, 1 Reis capítulo 13, a partir do versículo 11. Ora, havia certo profeta, já idoso, que morava em Betel. Seus filhos lhe contaram tudo o que o homem de Deus havia feito naquele dia, e também o que ele dissera ao rei. O pai lhes disse por qual caminho ele se foi, e os seus filhos lhe mostraram por onde tinha ido o homem de Deus que viera de Judá. Então disse aos filhos: selem o jumento para mim. E depois de selarem o jumento, ele montou e cavalgou à procura do homem de Deus, até que o encontrou sentado embaixo da grande árvore. E lhe perguntou: você é o homem de Deus que veio de Judá? Sou eu, respondeu. Então o profeta lhe disse: venha à minha casa comer alguma coisa. O homem de Deus disse: não posso ir com você, e nem posso comer pão ou beber água nesse lugar. A palavra do Senhor, que o Senhor deu-me, tem essa ordem: não coma pão nem beba água lá, e nem volte pelo mesmo caminho por onde foi. O profeta idoso respondeu: eu também sou profeta como você. E um anjo me disse, por ordem do Senhor: faça-o voltar com você para a sua casa, para que coma pão e beba água. Mas ele estava mentindo. O homem de Deus voltou com ele e foi comer e beber em sua casa. Enquanto ainda estavam assentados à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta idoso, que o havia feito voltar, e ele bradou ao homem de Deus que tinha vindo de Judá: assim diz o Senhor: você desafiou a palavra do Senhor e não obedeceu a ordem que o Senhor, o seu Deus, deu a você. Você voltou e comeu pão e bebeu água no lugar onde ele falou que não comesse nem bebesse. Por isso, o seu corpo não será sepultado no túmulo dos seus antepassados. Quando o homem de Deus acabou de comer e beber, o profeta idoso selou o seu jumento para ele. E no caminho um leão o atacou e o matou, e o seu corpo ficou estendido no chão ao lado do leão e do jumento. Algumas pessoas que passaram viram o cadáver estendido ali com o leão ao lado, e foram dar a notícia na cidade onde o profeta idoso vivia. Quando esse soube, exclamou: é o homem de Deus que desafiou a palavra do Senhor. O Senhor o entregou ao leão, que o feriu e o matou conforme a palavra que o Senhor o tinha advertido. O profeta disse aos seus filhos: selem um jumento para mim. E eles o fizeram. Ele foi e encontrou o cadáver caído no caminho com o jumento e o leão ao seu lado. O leão não tinha comido o corpo e nem ferido o jumento. O profeta apanhou o corpo do homem de Deus, colocou-o sobre o jumento e o levou de volta a Betel, a fim de chorar por ele e sepultá-lo. Ele o pôs em seu próprio túmulo e se lamentou por ele, clamando e exclamando: ah, meu irmão. Depois de sepultá-lo, disse aos seus filhos: quando eu morrer, enterre-me no túmulo onde está sepultado o homem de Deus. Põe os meus ossos ao lado dos ossos dele, pois a mensagem que declarou por ordem do Senhor contra o altar de Betel e contra todos os altares de idolatria da cidade de Samaria certamente se cumprirá. Queridos, a primeira coisa que eu quero te dizer é que esse é um texto, é uma história difícil de entender. Existe uma discussão teológica em cima disso, de tudo que o Senhor quer nos mostrar aqui nesse texto. Então eu vou mostrar para você. A Bíblia fala que Deus levanta esse profeta de Judá, do outro lado. Aqui era o período do reino dividido, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas Deus tira esse homem de Judá e fala para ele: olha, vai até Betel, porque você vai profetizar contra a idolatria. E esse homem é levantado por Deus, ele vai para lá, ele profetiza, Deus faz sinais e maravilhas, e Deus diz para ele: olha, não para nesse lugar, não coma, não beba água, e volta por um caminho diferente. E ele por um tempo obedeceu o que Deus estava fazendo, mas de repente aparece esse profeta idoso no caminho,
mente para ele e leva ele a desobedecer a Deus. E a consequência é que Deus dá uma sentença para ele e ele é morto no caminho. Então a gente olha para tudo isso e algumas perguntas nascem. Aquele profeta velho era um profeta mesmo ou não? Ou era um falso profeta? Ele queria intencionalmente o mal daquele profeta de Judá? Ou era a mão de Deus em tudo aquilo só para cumprir o seu propósito, né? Com qual motivação aquele homem mentiu? Será que ele sabia que estava mentindo? Mas principalmente, o que Deus quer nos ensinar com tudo isso? E eu gostaria um pouco de esmiuçar esse texto com você. Eu preciso ser sincero e dizer que, obviamente, eu não tenho uma resposta para todas as coisas. Eu também não vou falar de coisas que só eu penso, mas, vários teólogos, estudiosos das Escrituras têm alguns entendimentos parecidos também, mas a gente precisa entender o contexto de tudo isso que aconteceu. Tudo isso acontece numa cidade chamada Betel. O nome Betel significa casa de Deus, e esse sem dúvida era um lugar profético que Deus se manifestou ali. E Betel, desde quase sempre, passou a ser um lugar respeitado como um lugar de cultuar o Senhor, um lugar onde Deus se manifestou, um lugar onde o Senhor era cultuado, e isso mesmo antes do período do reino dividido. Agora vamos falar sobre isso um pouquinho. Quando a gente lê esses livros aqui, queridos, de reis principalmente, se você não entende o que aconteceu aqui, fica muito difícil de você interpretar o contexto e tudo que está acontecendo. Eu preciso voltar um pouquinho com você. A Bíblia diz que quando Salomão morreu, quem assumiu o seu lugar foi seu filho Roboão. Você sabe a história, Salomão foi usado por Deus para construir o templo, a casa de Deus. E a Bíblia diz que quando Salomão morre, as autoridades, os príncipes de Israel chegam para Roboão, filho de Salomão, e dizem: olha, o seu pai colocou impostos muito pesados sobre nós para construir o templo. E ele diz: olha, seu pai morreu, o templo está construído, e ele diz: por favor, baixe os impostos para que a gente possa gozar de mais prosperidade e ter uma folga na vida. Roboão se aconselha com os conselheiros, eles dizem: olha, se você fizer isso, você vai ganhar o coração do povo. Mas Roboão vai conversar com seus jovens amigos, e ele prefere o conselho dos amigos. E ele chega para o povo e ele diz: olha, se vocês acham que meu pai foi pesado com vocês, ele diz: o meu dedo mindinho vai ser mais pesado do que o lombo do meu pai. Se o meu pai açoitou vocês com chicotes, eu vou açoitar vocês com escorpiões. A consequência disso foi que 10 tribos das 12 se rebelaram contra Roboão e houve uma divisão aqui. Então só 2 tribos ficaram com Roboão, que foi Judá e Benjamim, que passou a ser chamado de Reino de Judá, e a capital ficou em Jerusalém, e as outras 10 se separaram, e a capital se tornou Samaria. Eles levantaram um outro rei, um rei chamado Jeroboão. Os nomes são parecidos, para Judá fica mais complexo ainda, então Roboão e Jeroboão. E esse outro reino se separou, foi chamado de Reino de Israel, porque a maioria das tribos de Israel estavam ali. E queridos, esses 2 reinos, eles não só se separaram, mas eles viveram muito tempo em guerra. Deus levantou profetas dos 2 lados para tentar voltar o povo para Deus. A Bíblia fala que Roboão, por 3 anos, ele permaneceu fiel a Deus, fiel a Salomão e a Davi, mas depois de 3 anos ele se afastou de Deus também. E do outro lado das 10 tribos, o reino de Israel foi pior ainda, porque desde o começo Jeroboão, ele caiu em idolatria e ele se afastou de Deus. O raciocínio de Jeroboão foi o seguinte: existia um lugar de adoração principal para o povo de Israel. Qual era? Bem facinho. Diga para mim que você sabe. Onde era? Jerusalém. Então essas 10 tribos se separaram e Jeroboão fez a conta. Ele falou: ninguém vai ficar sem adorar a Deus. Só que quando o povo quiser ir adorar a Deus em Jerusalém, eles podem ir para lá, ser contra. Parece aquelas coisas de gente que sai de igreja, Você fala: não rompe relacionamento, que o cara vai lá, vai sair da igreja.
ele diz: se esses caras forem para lá, para Jerusalém, eles podem se agradar de Roboão e me abandonar e se arrependerem. E o que vai acontecer? As tribos vão se unir de volta e eles vão me matar. Então Jeroboão decidiu levantar 2 lugares de adoração dentro do reino das 10 tribos, e dentro ali da região de Samaria. Aqui a gente começa a entender algumas coisas. Então ele estabeleceu 2 cidades para adoração. Uma era Betel, que era conhecida por ser um lugar de adoração, e outra era Dan. Betel ficava na região de Samaria. Se lembra, olha como começa o problema com os samaritanos aqui. Se lembra quando Jesus está no poço, encontra a mulher samaritana, e aí ela fala: como que você, sendo judeu, fala comigo se eu sou samaritano? E os samaritanos na verdade eram judeus também. Mas chega uma hora que ela fala assim: olha, alguns dizem que o lugar de adorar é Jerusalém, mas os nossos antepassados dizem que o lugar de adorar é em Samaria. Ela está falando de onde? Ela está falando de Betel. Então ela está fazendo uma referência a essa divisão que começou a acontecer aqui, uma região montanhosa, e Betel fica ali dentro. Então Jeroboão ele faz esses 2 lugares de adoração. A Bíblia diz que ele levanta 2 bezerros de ouro. É impressionante que ele faz o mesmo erro de Arão, e ele inclusive usa as mesmas palavras de Arão. Então ele estabelece Dan e Betel para esse lugar de adoração. Ele faz um altar, ele faz os bezerros de ouro, e ele chega para o povo, aponta para os bezerros e fala: olha, povo de Israel, são esses os seus deuses que te tiraram do Egito. E queridos, depois disso, a idolatria ela toma conta, aqui das 10 tribos. Do outro lado, não vai demorar muito para acontecer a mesma coisa, mas Jeroboão começa a mandar que os sacrifícios que eram estabelecidos para Deus fossem feitos para aqueles bezerros de ouro, E a Bíblia fala que quando os profetas começam a se levantar contra ele, ele persegue os profetas, e esses profetas fogem e vão para Jerusalém, porque por um tempo Roboão permaneceu fiel. Ele começou a perseguir também os sacerdotes, dentro da tribo de Levi, e a Bíblia diz que ele cancela o sacerdócio levítico, e ele levanta outros sacerdotes para oferecerem sacrifício nessas 2 cidades que não faziam parte da vida da tribo de Levi. E o resultado é que Deus se enfurece com tudo isso, e Deus levanta um profeta para ir confrontar Jeroboão, e Deus levanta esse profeta em Judá. Na verdade, todos os profetas tinham ido para lá, e Deus chama esse homem. É muito interessante porque a Bíblia nem fala o nome, mas a Bíblia diz que Deus levanta esse profeta lá em Judá, lá em Jerusalém, da tribo de Judá, E então você lembra que eles eram inimigos aqui, eles viviam em guerra, e Deus fala para eles: você vai como profeta, você vai entrar em Betel e você vai profetizar contra aquela idolatria. A região de Samaria, ela ficava bem divisa ali, com Benjamim, com a tribo de Benjamim. Então ela estava na divisa ali entre os 2 reinos, e Deus fala: você vai, e ele diz: você vai profetizar contra a idolatria. Só que Deus dá uma ordem muito clara para ele. Deus fala: olha, você não permaneça nesse lugar, você não coma pão, você não beba água, você vai, você faz o que você tem que fazer, e você volta embora, inclusive volta embora por outro caminho. E o que esse homem, cheio de Deus, profeta de verdade, corajoso, faz é ir lá em Betel, no meio da idolatria, e dar as palavras de juízo de Deus. Eu quero ir para esse texto com você. Então vá comigo para 1 de Reis, capítulo 13. Primeiro de Reis, capítulo 13, a partir do versículo 1. Olhe o que esse homem faz. Por ordem do Senhor, o homem de Deus, vindo de Judá, foi até Betel e chegou ali quando Jeroboão se aproximava do altar para queimar incenso. Então Deus é perfeito. Quando esse cara entra em Betel, ele não só chega no lugar de idolatria, mas o rei Jeroboão estava chegando para queimar incenso naquela hora. E o que acontece? Então, por ordem do Senhor, ele gritou: altar, altar.
assim diz o Senhor, um menino chamado Josias nascerá na dinastia de Davi. Sobre você ele sacrificará os sacerdotes dos santuários idólatras, que queimam incenso aqui, e sobre você serão queimados ossos humanos. Naquele mesmo dia, o homem de Deus deu um sinal, o Senhor anunciou esse sinal: o altar se rachará e as suas cinzas se derramarão pelo chão. Quando o rei Jeroboão ouviu o homem de Deus falar contra o altar em Betel, apontou para o homem e ordenou: prendam-no. No mesmo instante, porém, a mão do rei ficou paralisada nessa posição e ele não conseguia fazê-la voltar à posição normal. Ao mesmo tempo, uma grande rachadura apareceu no altar e as cinzas se derramaram exatamente como o homem de Deus tinha dito na mensagem recebida do Senhor. O rei disse ao homem de Deus: por favor, já mudou rapidinho de opinião, né? Por favor, peça ao Senhor seu Deus que restaure a minha mão. O homem de Deus orou ao Senhor e a mão do rei foi restaurada e ele pôde movimentá-la novamente. Então o rei disse ao homem de Deus: venha ao palácio comigo e coma alguma coisa e eu lhe darei um presente. Mas o homem de Deus respondeu a Jeroboão: mesmo que o rei me desse metade de tudo que possui, eu não o acompanharia e nem comeria e nem beberia coisa alguma nesse lugar, pois o Senhor me ordenou: não coma e nem beba coisa alguma enquanto estiver lá, e não volte pelo mesmo caminho por onde foi. Então ele partiu de Betel e voltou para casa por outro caminho. Então, irmão, olha a autoridade desse cara. Esse cara entrou num reino inimigo e ele entra nesse lugar de adoração. Ele se depara com o rei lá. Deus usa ele como profeta e ele fala: altar, altar, eu estou sentenciando você. E ele diz: vai nascer um cara chamado Josias. E ele diz: os ossos dos seus sacerdotes aqui vão ser queimados. Ele está dizendo: esse sacerdócio que você levantou, Deus não reconhece. Ele diz: é a prova que Deus está comigo, é que esse altar vai se rachar a ponto das cinzas escorrerem. O rei estende a mão, manda prender ele, a mão fica paralisada. Olha a autoridade desse cara. Então ele foi para lá para sentenciar aquele rei, para sentenciar a idolatria. O rei quis matá-lo, mas todos os sinais mostram para a gente aqui, não só que esse cara era um profeta de verdade, porque aquilo que ele profetizou aconteceu, mas que ele era um homem de Deus muito poderoso, usado por Deus, cheio de autoridade. Quando o rei viu que ele não poderia se levantar contra aquele cara, porque Deus estava com ele, o rei tentou subornar aquele cara, na verdade. Ele diz: olha, você é de Deus, vá até a minha casa que eu quero te dar, coma, beba. Irmão, essa região é muito quente, né? Uma região árida, desértica. Com certeza essa viagem não foi fácil. Eu não sei exatamente aonde fica Betel, mas logo depois de Samaria ali até Jerusalém é mais ou menos 120 quilômetros. Então você imagina fazer isso a pé. E ele fala: ó, venha, coma pão e beba água comigo e eu vou te dar um presente. Mas esse cara não foi seduzido pela palavra do rei, e ele falou: ó, eu não quero nada de você. Por quê? Porque Deus me deu uma ordem, eu vim aqui com um propósito, Deus me mandou: vá lá, profetize, faça o que você tem que fazer, não coma, não tome água, não fique naquele lugar, e vá embora por outro caminho. Então o que Deus manda ele fazer era muito assertivo. Deus diz: olha, vai, faça o que você tem que fazer e vá embora. Então quando Deus dá essa ordem para ele, fala: não coma nesse lugar e nem beba água, querido, a única coisa que parece fazer sentido para mim é que Deus queria primeiro guardar esse profeta para que ele não fosse seduzido, mas Deus também não queria que aquele profeta se sentasse com eles. Para mim, com isso, Deus está dizendo: olha, você não vai estar na mesa com esses caras, você não vai parar lá, você não vai dividir o pão, você não vai ter nenhuma espécie de comunhão com eles, que possa passar uma imagem errada de que você está do lado deles. Deus está dizendo: eu estou te mandando lá
para mostrar que eu estou em desacordo, que eu não aceito e que eu vou trazer juízo. Então você não para nesse lugar, você não tem comunhão com eles, você não come nesse lugar. O que Deus está dizendo é: seja uma voz profética e vá embora. As ordens eram diretas, claras, simples. E esse homem estava obedecendo a todas elas de forma perfeita. Mas aí a Bíblia diz que entra um outro profeta, e a Bíblia diz que era um profeta idoso, a versão revista e corrigida vai dizer era um profeta velho. E aqui, queridos, eu acredito que a gente começa a ter alguns sinais, do que Deus quer nos ensinar com tudo isso. A primeira coisa que a gente precisa considerar é que nada está na Bíblia por acaso, e a Bíblia faz questão de ressaltar várias vezes que ele era um profeta velho, idoso. Algumas pessoas questionam: olha, mas será que esse cara é um profeta mesmo? Será que ele não era só um mentiroso? Irmão, em primeiro lugar, a Bíblia diz que esse cara era um profeta. A Bíblia chama ele de profeta. Ela diz: havia lá em Betel um profeta idoso. Esse cara é levantado e na mesa ele profetiza contra esse homem de Deus, e tudo que ele profetiza se cumpre. Então eu olho para isso e eu não tenho dúvida de que ele era um profeta mesmo. Agora olha só, esse homem foi tão usado por Deus, foi lá, denunciou o pecado, falou que um sinal ia acontecer, que o altar ia se quebrar, as cinzas iam cair. Ele manifesta um sinal sobrenatural diante do rei, fazendo a mão do rei ficar ressequida. O rei oferece não só acolhimento, mas oferece benefícios para ele. Fala: venha comigo que eu quero te dar um presente. Era um rei oferecendo um presente, mas ele rejeita. É claro que a notícia do que aconteceu, esses lugares de adoração eram lugares onde muitas pessoas se juntavam, Então as cidades vizinhas iam para Betel para adorar, para oferecer culto ou idolatria naquele lugar. E a notícia do que aquele homem de Deus fez vai se espalhando. E vai chegar aonde? Nos filhos desse profeta idoso. E esses filhos ficam impactados com aquilo, com o que aquele homem remix. Cadê a galera? O Plix está aí? Não? Está aí o Plix? Não. A gente tem uns rapper bom aqui, irmão. Já ia pedir para ele emendar um... Então, até me perdi no que eu estava falando abobrinha. Então a notícia do que aconteceu deixou aquelas pessoas impactadas. A Bíblia diz que Jeroboão tinha expulsado, perseguido os profetas, tinha destituído a tribo de Levi. Então apareceu um profeta de verdade, alguém que ouvia Deus, que manifestou o poder de Deus. Era uma coisa que chamou a atenção de todo mundo, querido. Então ele não só levantou os altares de idolatria, mas ele perseguiu os verdadeiros profetas. Eu quero te mostrar isso. Vá comigo para 2 de Crônicas, capítulo 13. Segundo de Crônicas, capítulo 13, a gente vai ler a partir do versículo 11. Olha o que a Bíblia diz. Está falando desse contexto da perseguição que Jeroboão fez. Eles apresentaram holocaustos e incenso aromático ao Senhor todas as manhãs e todas as tardes. Colocaram os pães da presença sobre a mesa sagrada e todas as tardes acenderam o candelabro de ouro. Nós seguimos as instruções do Senhor nosso Deus, mas vocês o abandonaram. Podem ver, portanto, que Deus está conosco, Ele é o nosso líder. Os sacerdotes deles tocam as trombetas e conduzem a batalha contra vocês, ó israelitas. Não lutem contra o Senhor, o Deus de seus antepassados, pois não serão bem-sucedidos. Enquanto isso, Jeroboão tinha mandado uma parte do seu exército dar a volta por trás do exército de Judá, formando uma emboscada. Quando os homens de Judá perceberam que eram atacados pela frente e por trás, clamaram ao Senhor. Então os sacerdotes tocaram as trombetas e os homens de Judá gritaram:
Ao som desse brado de guerra, Deus derrotou Jeroboão e dispersou todo Israel diante de Abias e o exército de Judá. E os israelitas fugiram dos soldados de Judá, e Deus os entregou nas mãos de Abias. Os seus exércitos lhes infligiram grandes perdas. 500.000 dos seus melhores soldados de Israel foram mortos naquele dia. Então olha só, a Bíblia está dizendo aqui, vai mostrar o fim de Jeroboão, e mostra que Roboão, por um tempo, ele foi fiel a Deus e recebeu os profetas. Agora Jeroboão, como eu falei, ele não só levantou altares de idolatria, mas ele afastou dele todos os profetas e os sacerdotes. Então aqueles que procuravam permanecer fiéis ao Senhor durante esses 3 anos, ou foram perseguidos ou fugiram para Jerusalém. E a pergunta que eu faço aqui é a seguinte: a Bíblia diz que esse homem, esse profeta idoso que estava em Betel, era um profeta. Se todos os profetas e os sacerdotes fugiram para Jerusalém, quando os altares idólatras foram levantados, por que esse homem ainda estava lá? Esse homem provavelmente viveu a vida toda dele ali naquela região. Ele foi um profeta de Deus. Ele foi envolvido provavelmente com Betel, que era um centro de adoração, que normalmente era um lugar onde os sacerdotes, os profetas tinham comunhão, ensinavam. Agora, por que esse profeta não foi embora? A Bíblia faz questão de dizer que ele era um profeta idoso, velho. Então a primeira coisa que me parece fazer mais sentido, eu quero dizer que não sou só eu que penso assim, é que esse homem provavelmente era tão velho já, tão idoso, que ele não tinha força para ter uma mudança de vida completa, abandonar tudo que ele tinha, o lugar onde ele cresceu, sua casa, seus bens, e ir simplesmente embora para Jerusalém. É bem provável que ele tivesse talvez poucos anos de vida, que ele fosse bem idoso mesmo, que ele não tivesse força, disposição e nem coragem para essa grande mudança. Então provavelmente quando o Betel foi transformada num lugar de idolatria, esse cara só se fechou na casa dele, perto da família dele, esperando para ver o que Deus faria. Eu já vi vários estudiosos dizendo que acreditam que esse cara é um falso profeta. Eu acho muito difícil isso. No final a gente vai falar sobre quais são os sinais de um falso profeta, mas para mim nada se encaixa com ele. Mas quando os filhos desse profeta velho, desse profeta idoso, vão para esse homem e contam o que aconteceu em Betel, a primeira coisa que ele faz é: me diga por onde esse homem foi embora. A Bíblia diz que ele pediu para os filhos prepararem o jumento. Isso para mim é mais um sinal de que ele era idoso mesmo. E ele fala para onde esse homem foi, e ele sai em disparada atrás desse profeta. Queridos, quando eu olho para tudo isso, o que parece para mim? Alguns anos tinham se passado da divisão das tribos. Um lugar de adoração genuíno tinha sido contaminado, deuses estavam sendo adorados ali. Todos os profetas foram embora para Jerusalém e esse cara ficou sozinho. Então quando os filhos chegam para ele e falam: pai, você não sabe o que está acontecendo. Apareceu um homem de Deus vindo de Judá. Apareceu um profeta lá. Ele teve a coragem de profetizar contra o rei. Ele teve coragem de anunciar a idolatria. Ele disse que haveria um sinal, que o altar ia se romper. E eles dizem: pai, quando ele terminou de falar isso, o altar se partiu e a cinza vazou. O rei tentou se levantar contra ele e ficou com a mão paralisada, ressequida. O rei pede para ele: peça para Deus para que a minha mão volte ao normal. O rei ofereceu benefícios para ele, mas ele não quis e foi embora. Irmão, pensa essa situação.
O que parece mais óbvio para mim com tudo isso é que quando esse homem que estava ali sozinho, isolado, ouviu essas histórias, o coração dele se encheu de esperança e ele falou: eu preciso saber o que está acontecendo. Será que Deus está fazendo um avivamento em Jerusalém? Será que Deus está levantando os profetas de volta? Será que Deus vai limpar a idolatria aqui? Será que um avivamento está acontecendo? Será que Deus vai trazer uma restauração? Eu preciso ir atrás desse cara. Talvez ele não falasse com outro profeta há muito tempo. Talvez ele não visse outro homem de Deus há muito tempo. Talvez ele tivesse completamente desesperançoso há muito tempo. Mas quando ele ouviu sobre o que aquele profeta de Judá tinha feito, ele precisou ir atrás desse homem. A Bíblia fala que ele pede para os seus filhos prepararem o jumento e ele sai. E para a alegria desse profeta idoso, ele logo encontra o profeta sentado debaixo de uma sombra no carvalho. Como eu disse, essa era uma viagem longa, um terreno difícil, irregular. Provavelmente esse cara se cansou e se sentou a uma sombra. E ele chega, quando ele vê esse homem sentado, a primeira coisa que ele faz é já perguntar: foi você que fez aquele rebu lá em Betel? Foi você que profetizou contra o altar? E esse homem diz: fui eu mesmo. E ele diz: então venha até minha casa, suba no jumento e venha comigo. Ele queria ouvir aquele cara, queria falar com ele, queria dividir provavelmente seu coração, sua fé. Mas esse profeta diz: não, eu não posso ir com você. Ele diz: por quê? Não, porque Deus me falou que era para eu ir profetizar, não era para parar, nem para comer, nem para beber, e ir embora por outro caminho. Mas aí ele diz: não, mas eu também sou profeta. Ele diz: eu sou profeta também. E eu vi um anjo. E esse anjo me disse que é para você voltar comigo e comer na minha casa. Então, irmão, olha que coisa impressionante. Esse homem era um homem poderoso de Deus, um profeta de verdade, e ele não corrompeu o seu coração para ser comprado pelo rei. Ele teve discernimento para olhar e dizer: rei, você pode me dar, que foram as palavras dele. Ele falou: você pode me dar metade do que você tem, que eu não vou com você. O que ele está dizendo? Eu não vou deixar o que Deus me mandou fazer, eu sou fiel. Ninguém vai me comprar. Então ele foi fiel o suficiente para rejeitar a oferta de um rei. Mas ele não conseguiu ser fiel o suficiente para rejeitar uma proposta que parecia espiritual. Então, para mim, o problema desse cara, o que faltou para ele, para esse profeta de Judá, não foi coragem. O que faltou para esse profeta de Judá não foi amor a Deus. O que faltou para esse profeta de Judá não foi fidelidade a Deus. O que faltou para esse profeta de Judá foi uma coisa chamada discernimento. Ele não se vendeu. O que faltou para ele foi um discernimento de espírito. E quando esse cara usa uma roupagem espiritual na sua proposta, na sua palavra, dizendo: não, eu vi um anjo, esse anjo falou que é para você ir para casa e comer comigo. Ele diz: ah, então tá bom, então eu vou. Se é de Deus, então eu vou. Querido, eu olho para tudo isso e eu penso em algumas possibilidades. Eu penso que esse cara simplesmente mentiu para convencer aquele cara. É uma possibilidade? É. Eu penso que talvez ele tenha acreditado que Deus falou com ele, mas na verdade Deus não falou. Talvez seja verdade. Talvez esse cara tenha até sido usado para testar aquele profeta. Agora, a primeira coisa que eu queria destacar para você aqui é falar para você que um profeta de Deus de verdade, ele pode falar coisas que não são da parte de Deus. A gente tem alguns, principalmente no Antigo Testamento, alguns momentos em que homens de Deus, profetas eram realmente possuídos pelo Espírito e profetizavam. Mas quando a gente olha para as Escrituras, querido, principalmente no Novo Testamento, a gente vai perceber que o que Deus escolhe é fazer uma parceria conosco.
Quando a gente olha, a gente não percebe muito isso, mas o Antigo Testamento, ele vai falar muito sobre os moços dos profetas. Ele vai falar das companhias proféticas. A Bíblia vai falar de um lugar chamado... Me ajuda aí, Diego, Dani, onde era a cidade que os profetas ficavam? Ramá. Fala de uma cidade chamada Ramá, aonde os profetas ficavam com os seus discípulos ou com os seus alunos. Irmão, o que um aluno de profeta aprende? Aprende os mandamentos e aprende o ministério da profecia. Então existia um processo de aperfeiçoamento. A Bíblia fala de Samuel ouvindo a voz de Deus e Eli ensinando ele como a falar com Deus. Quando a gente vai para o Novo Testamento, a Bíblia vai dizer, olha, não desprezeis a profecia. Mas por outro lado ela diz assim, havendo profetas, falem 2 ou 3, os demais julguem. Por que toda profecia precisa ser julgada? Porque a profecia, ela pode ser influenciada pelo homem. Então eu quero dar um exemplo bem simples de como eu aprendi isso de uma forma muito especial. Eu fui discipulado ali com 17, 18 anos por um cara muito precioso chamado Silas, que é pastor lá em Uberlândia. Eu tenho muita vontade de trazer ele aqui ainda. A gente até chegou a marcar uma agenda, depois precisou cancelar. Mas o Silas há mais de 30 anos é professor de hebraico, ele é psicólogo também. Os psicólogos sempre me perseguiram. É Deus tentando me ajudar, né? Olha, esse cabra aí, nós vamos ter que botar alguns psicólogos no caminho dele, senão o trem vai ficar difícil. Só que ele era um cara que flui no profético de forma excepcional. A primeira profecia que ele me deu, eu era molequinho, tinha uns 17 anos, e eu estava numa ceia de músicos de igreja, irmão, por incrível que pareça, eu tocava contrabaixo. Irmão, ruim, irmão. E a gente está numa ceia de músicos, e esse cara vem orar por mim, a gente não tinha relação nenhuma, era uma igreja já razoavelmente grande, né? Eu era um moleque ali, acho que nunca tinha falado com ele pessoalmente, conversado, eu e ele chega para mim e fala assim, eu tenho uma palavra de Deus para você. Eu estou vendo letras descerem sobre a sua cabeça, e ele diz, Deus vai te dar letras de músicas. Ele diz, ande com papel e caneta no bolso, porque você vai estar andando, você vai estar fazendo alguma coisa, e Deus vai te dar o que escrever, e você vai escrever várias canções. E, irmão, eu comecei a andar com o papel e a caneta no bolso, tomei posse daquela promessa que nunca aconteceu. Alguns meses depois, eu acho que foi numa ceia de músicos também, esse pastor chegou para mim, e botou a mão na minha cabeça e falou, eu tenho uma palavra de Deus para dar para você. O que Deus tem para você não é o ministério de música. Alguém pode dizer assim, mas também não precisava nem ser profeta, né, para falar isso, era mais ou menos isso. Mas ele falou, o seu chamado não é música, Deus tem outra coisa para você. E aquilo foi tão forte para mim, eu sabia tanto que era de Deus, que quando acabou aquela reunião, eu peguei meu contrabaixo, guardei ele no case, e eu cheguei para um baixista que tinha na igreja, um cara que tocava muito bem e não tinha instrumento. E eu cheguei para ele e falei, cara, tem um presente para você. E dei o contrabaixo. Ele ficou tudo emocionado. Falei, cara, mas e você? Eu falei, cara, eu não vou mais tocar. E eu nunca mais toquei desde esse dia. O que aconteceu depois disso? Eu comecei a andar com o pastor Silas, muito próximo. Ele foi o primeiro cara que me discipulou, me levou para dentro da casa dele, e a gente foi desenvolvendo uma amizade. Chegou um dia que eu lembrei dessa palavra, e eu fui meio com cuidado, falei, pastor, eu queria te perguntar uma coisa. Eu acho que você não vai lembrar, mas você me deu uma palavra de que eu ia escrever letra de música. Ele falou, Farley, eu lembro perfeitamente. Eu falei, lembra? Ele falou, lembro. Eu falei, pois é, pastor. Papel e a caneta estão aqui, mas não veio música nenhuma. E ele falou para mim assim, eu vou te ensinar agora como um profeta de Deus consegue falar na carne. Ele falou, eu lembro perfeitamente o dia que eu orei com você. E quando eu orei com você, eu vi letras descendo sobre a sua cabeça, eu vi. E quando eu vi isso, Deus me falou, existe uma graça na vida dele para escrever. Você era um músico da igreja.
Ele falou, qual foi o meu raciocínio lógico? O cara está no ministério de louvor da igreja, está descendo letra sobre a cabeça dele, Deus estava me dizendo que ele vai escrever. O que ele vai escrever? Vai escrever letra de música. Ele falou, só que a parte da letra de música é minha, o resto é de Deus. Então você tira a música e fica com o resto. Da forma mais simples do mundo. Mas por quê? Porque existe uma parceria, querido. Né? O dom profético, ele é refinado, ele é aperfeiçoado. Por isso que a gente nunca segura ninguém, a gente deixa as pessoas livres e fala, cara, você tem que ir tentando. É claro que você não vai precisar chegar e dizer, assim diz o Senhor. A gente fala, cara, chega na maciota, né? Faz uma sondagem, fala, eu estou com uma impressão no espírito, e você começa a perceber o que você acerta, o que você erra, o que foi parte sua, o que não foi. Agora isso me ensinou, queridos, é claro que eu não acertei sempre, mas isso me ensinou a fluir no profético e tentar nunca colocar meu dedo no negócio. Eu lembro de uma história que ilustra bem. A gente estava na outra igreja ainda, e a gente teve um período de oração no meio do culto ali, e eu fui orar por uma pessoa, e quando eu orei, esse cara caiu no chão e caiu com a mão no peito. E quando ele caiu com a mão no peito aqui assim, eu vi um caderninho na mão dele. Sabe aquele caderninho pequenininho com aspiral que você... E ele estava todo escrito com uma caneta preta forte, que parecia para mim uma caneta tinteiro. Eu olhei e falei, Cacilda, o que é isso, né, cara? Fiquei tentando ali ter uma interpretação, né? Fiz aquela cara profética. Irmão, não veio nada. Eu fiquei quieto um pouco, pensando se Deus me falaria mais alguma coisa. Aí eu cheguei no ouvido desse cara e falei, olha, eu não sei se vai significar alguma coisa, e eu não quero estragar, eu não quero dizer o que Deus não disse, mas quando você caiu, eu vi um caderninho assim, pequenininho, com uma espiral, e estava escrito com uma caneta preta, forte, que parecia para mim uma caneta tinteiro. Em nome de Jesus, amém. Irmão, eu levantei. Isso foi no domingo. Na terça-feira pela manhã, a gente tinha oração na igreja. E eu cheguei, eu lembro que eu parei meu carro no estacionamento da igreja. Quando eu parei, ele vinha saindo. Ele não esperou nem eu sair do carro. Eu estava com o vidro abaixado, ele debruçou no vidro e ele falou assim, pastor, foi isso aqui que você viu? Ele enfiou a mão no casaco e tirou o caderninho. Exatamente como eu tinha visto. Ele abriu o caderno e mostrou todo aquele escrito. E ele falou, pastor, deixa eu te falar. Eu sou designer gráfico e eu escrevo muita coisa, faço muita coisa à mão, então eu costumo usar, não é a caneta tinteira, é a caneta nanquim, que é uma caneta preta bem forte. E ele falou, olha, eu tenho muita dificuldade de me comunicar com Deus em oração. Então muitas vezes o que eu faço é que em vez de ficar orando, falando, eu escrevo as minhas orações aqui nesse caderninho. E eu sempre pensei, será que Deus ouve minha oração quando eu não falo, mas eu escrevo? Ele disse, quando você me falou aquilo, eu sabia exatamente do que Deus estava falando. E foi uma forma de Deus dizer para mim, eu ouço a sua oração. Agora, eu podia ter estragado isso completamente, eu nunca ia pensar numa coisa dessas. Agora, eu poderia, querido, eu sou humano, e eu poderia ter dado uma interpretação àquilo e ter estragado tudo. Então talvez esse profeta tenha deliberadamente mentido e premeditadamente feito mal para aquele profeta de Judá, mas eu não consigo crer. Eu olho, a primeira coisa que eu vejo é que, independente dele ter mentido deliberadamente ou não, no final das contas, Deus usou aquele profeta velho profetizou e Deus acabou cumprindo o seu propósito. A Bíblia diz que ele vai comer na casa daquele homem, e quando ele está comendo, Deus usa esse profeta velho, ele fala, olha, porque você foi rebelde e desobedeceu a Deus, você não vai ser sepultado junto dos seus antepassados, e você vai morrer. E a Bíblia diz que esse profeta velho, por isso eu não consigo acreditar, por várias coisas, que ele foi deliberadamente mal, porque a Bíblia diz que ele diz isso, mas depois ele prepara, para ele sair, ele pediu para os filhos prepararem o jumento, mas ele mesmo prepara o jumento para aquele homem de Judá. Ele dá o seu jumento e fala, pega o jumento e vai embora. A Bíblia diz que ele sai,
e quando ele está no caminho, um leão mata ele e deixa ele morto no caminho. Irmão, é claro que tem uma grande intervenção sobrenatural aqui. Por quê? Porque a Bíblia diz que o leão mata aquele profeta, mas não come o corpo. Ele mata o profeta, mas não mata o jumento. Então entenda que a gente está falando aqui de uma área selvagem a ponto de ter leões. Então se ele matasse o homem e não comesse o corpo, mas fosse embora, o que ia acontecer? O cheiro do sangue ia atrair outros animais e animais iam devorar aquele corpo. Mas a Bíblia diz que além do leão não comer o corpo do profeta e não atacar o jumento, ele ficou sentado do lado do corpo do homem e do lado do jumento. Ele ficou guardando o corpo. A Bíblia diz isso. Então ele ficou guardando o corpo, e a Bíblia diz que pessoas passavam e viam o cadáver, viam o jumento e viam o leão. É claro que ninguém chegava perto. Mas aí essa notícia se espalha também, e a Bíblia diz que vai chegar lá nesse profeta velho. Eles dizem: olha, ele foi morto por um leão e ele está no caminho. A Bíblia diz que na hora esse profeta velho vai atrás dele, ele resgata o corpo, o leão não sai até o corpo ser resgatado. A Bíblia diz que ele chora sobre o corpo e diz: ah, meu irmão. Então eu não consigo acreditar que esse cara foi mal intencionado. Mas ele chora e ele diz: ah, meu irmão. E ele leva o corpo, ele sepulta na sua terra, e ele pede uma coisa para os filhos. Ele diz: o dia que eu morrer, vocês vão me colocar junto com esse meu irmão. Vocês vão me enterrar junto com esse profeta. Agora, dentro de tudo isso, querido, eu quero perguntar para você: aquele profeta velho era um falso profeta porque ele mentiu? Não. Agora, o que caracteriza então um falso profeta? O Fábio Coelho já abordou alguns aspectos disso aqui numa das escolas, se você veio. Mas quando a gente olha para a Bíblia, para o Novo Testamento especialmente, existem duas figuras que são destacadas no Novo Testamento, né? Apesar de uma ser do Novo Testamento e outra do Velho, né? Uma na verdade está nos dois. A Bíblia vai tratar no Novo Testamento, em Apocalipse, como duas figuras do falso profeta, que são Jezabel e Balaão. Então elas exemplificam o que é um falso profeta, e elas falam das características desses falsos profetas. Então eu quero mostrar para você que as características de um falso profeta não são necessariamente a profecia só ser verdadeira ou não, ou se cumprir ou não, mas existem outras coisas que são mais importantes dentro disso. Então é importante você entender que um profeta de Deus, ele pode errar. Por isso que a profecia, a Bíblia diz: havendo qualquer um que profetize? Não, a Bíblia diz assim: havendo profetas. O cara é profeta. Ele diz: havendo profetas, falem 2 ou 3, os demais julguem. Se precisa julgar, é porque pode ter erro. Então, um profeta de verdade pode errar. Por outro lado, um falso profeta, ele pode ser muito assertivo na sua palavra profética. Então, o que caracteriza um falso profeta? E eu queria começar por Jezabel. Eu quero que você vá comigo para Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2. A gente vai ler a partir do versículo 20. A palavra do Senhor diz assim: tenho, porém, contra ti, aqui é uma das cartas de Jesus para as igrejas da Ásia, né? Então Jesus está falando aqui ao anjo da igreja em Tiatira, e a palavra do Senhor diz assim: tenho, porém, contra ti, que toleras essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetisa, e não somente ensine, mas ainda seduza, repita comigo, seduza, os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas a ídolos. Então, apesar de terem características que são semelhantes, tanto no espírito de Jezabel quanto no espírito de Balaão, a forma que eles se movem é diferente. A característica principal de Jezabel é que ela tem um espírito de manipulação, né? Então, normalmente o espírito de Jezabel,
ele ganha o coração das pessoas. As pessoas que têm esse espírito de Jezabel, irmãos, eu não sei se tem coisa que é habilidade, tem coisa que eu acho que é o diabo que usa essas pessoas, mas normalmente esses profetas com esse espírito de Jezabel, eles criam uma habilidade de ler as pessoas, de conhecer, entender as pessoas, e eles passam a ganhar o coração dessas pessoas, profetizando e falando de coisas que as pessoas querem ouvir. Então, eles são pessoas que profetizam coisas que as pessoas querem, profetizam coisas que as pessoas gostam de ouvir, profetizam coisas que ganham o ego dessas pessoas, e elas acabam com isso manipulando essas pessoas a fazerem o que elas querem. Então o espírito de Jezabel é um espírito de manipulação, de sedução, de engano, e isso acontece no meio do ambiente profético. Agora entenda, e eu não estou desprezando o ministério profético, pelo contrário, o fato de eu trazer essa palavra é justamente porque quanto a gente valoriza e é intencional nisso, mas o ambiente profético muitas vezes ele é um ambiente sujeito à manipulação. Por quê? Porque, querido, quando você tem uma profecia assertiva, você tende a ganhar a confiança e a fidelidade das pessoas. Então, quando você é muito assertivo numa palavra profética, as pessoas tendem a entregar o coração para você e ver aquele profeta como alguém que é indiscutivelmente uma pessoa de Deus, e a confiança ela se torna muito grande, né? Então, como eu disse, eles têm a capacidade de discernir, né? de ver as necessidades das pessoas. Muitos deles profetizam de verdade, porque dom não fala de caráter. Então eles começam às vezes até fazendo profecias reais, mas eles ganham o coração dessas pessoas, e em algum momento eles começam a manipular essas pessoas, só que essas pessoas já entregaram o coração. Elas já olham para ele e falam assim: não, isso aqui é um profeta, um homem de Deus. E o que acontece no caminho? Eles perdem o discernimento. E quando as falhas de caráter, os problemas começam a se manifestar, eles não conseguem perceber. É um espírito de manipulação. Irmão, eu vou falar uma coisa para você. Às vezes a gente está tão acostumado a saber a realidade disso, de alguns bastidores, mas talvez você não saiba. Irmão, eu vi minha vida inteira acontecer isso. Eu vi profetas que eram profetas de verdade, que ouviam Deus. Aí sabe o que esse cara faz? Ele começa a viajar ministrando, ou dentro da igreja mesmo, e um dia ele pega alguém que ele nem sabe quem é na igreja, e ele dá uma profecia muito assertiva. E por um acaso esse cara é o cara mais rico da igreja. Irmão, eu vi isso acontecer incontáveis vezes. Aí esse cara que é rico, fazendeiro, empresário, ele chega para esse homem de Deus e fala: cara, você falou para mim coisas do meu coração, coisas que só eu e Deus sabemos. E ele fala: eu quero honrar você. Irmão, até aí não tem problema nenhum, e temos que honrar os profetas mesmo, isso é bíblico. Mas eu já vi muitas vezes chegar e falar assim: eu quero honrar você, eu quero te dar um presente. Qual que é o presente? Eu já vi profeta ganhar Cherokee 0, eu já vi profeta ganhar RAM, eu já vi profeta ganhar SW4, eu já vi profeta ganhar casa, terreno. Irmão, até aí não tem problema nenhum. Quando o problema começa? Quando esse cara começa a querer profetizar para esse cara rico toda hora. Por quê? Porque ele te oferece benefícios. E chega uma hora que Deus não fala mais, mas o profeta continua falando. E aí a coisa começa a ficar perigosa. Eu vou te falar de uma história real de pouco tempo. Tinha um cara nos Estados Unidos muito rico. E ele recebia vários homens de Deus que iam lá nessa igreja. Um amigo meu foi lá pregar e o cara foi buscar ele com uma Lamborghini no aeroporto. Eu não sei nem como que entra, né?
E aí o que aconteceu? Deus deu uma palavra para esse cara, porque esse cara tinha um problema sério no casamento. E esse amigo meu, profeta, arrebentou esse cara. Falou para ele: você é um moleque, você não cuida da sua casa, e você quer passar a aparência de ser um homem de Deus. Sabe o que aconteceu? Vários outros profetas e homens de Deus se morderam e vieram brigar com ele. O que você foi falar para o fulano? Só que esse cara é arretado. E ele falou: sabe o que vocês são? Vocês são um bando de vagabundo, que vocês só querem o que esse cara tem para dar. Sabe por quê? Porque chega uma hora que ele atrai os profetas e dá benefícios, e quando Deus quer apontar o pecado na vida do cara, ninguém tem coragem de falar, porque só profetiza coisas boas, porque quer receber de Deus. O que é isso? É um espírito de manipulação. Queridos, a gente passou agora nessa história terrível, triste com o Mike Bickle. Quando tudo isso estourou, a gente tinha muito pouco contato com gente muito ligada a eles lá. A gente hoje tem muitos amigos que eram de dentro de lá, que estavam lá, que faziam parte do IHOP. E se você acha ruim a história do Mike Bickle, eu vou te falar, quando você conhece os bastidores, é muito pior do que você imagina. Por 40 anos, esse cara enganou a igreja. Irmão, eu vou te dizer, eu sou tão burro, que se falasse para mim assim: diga 3 caras aí que você olha e que você acha que você nunca vai ver cair, com certeza um dos que eu diria era o Mike Bickle. Foi bem o que caiu. E sabe o que o Mike Bickle fazia? Que quando começaram a descobrir as coisas, viram que ele fez a mesma coisa com... Eu vou te dizer, eu acho que eles têm hoje pelo menos 18 mulheres que ele fez a mesma coisa. Ele levava essas mulheres para a sala dele, e é claro que, como eu falei, esses caras vão desenvolvendo uma habilidade, então eles acabam percebendo as mulheres que são frágeis, né? Eu soube de alguém que era muito perto dele, ele tentou fazer uma brincadeira com essa mulher, só que quando ele fez, ela ficou super ressabiada, contou para o marido, se fechou, não deixou mais ele se aproximar, mas ficou anos pensando: deve ter sido coisa da minha cabeça. O Mike Bickle é um homem de Deus. Mas ele vai aos pouquinhos, ele consegue perceber as mulheres que têm fragilidade. E o que ele fazia? Ele usava a sua confiabilidade profética para ganhar o coração dessas mulheres. E chegava um dia que ele levava essa mulher para a sala dele. Ele tinha uma sala que se entrava para o lado, assim, que ninguém conseguia ver, não tinha acesso, não ouvia. E ele dizia o seguinte: eu preciso abrir meu coração com você. Deus me revelou uma coisa. Deus me revelou que a minha esposa vai morrer. E essa pessoa falava: meu Deus, Mike, como que você está? E ele dizia: mas Deus me revelou uma outra coisa. Deus me disse que o seu marido vai morrer também, e que a gente vai ficar junto. E assim ele se envolvia com essas mulheres. Ele fez isso com pelo menos 18 mulheres. E aí ele usava dessas mulheres e depois descartava e fazia a mesma coisa com outra. Uma das coisas que mais trazia confiança para a gente no Mike Bickle era a vida simples que ele vivia. O custo de funcionamento do IHOP em Kansas City era $1 milhão por dia. É isso mesmo? Não, desculpa. Era $100 mil por dia. $3 milhões por mês. Então você imagina o dinheiro que passava lá. Mas o Mike Bickle, e gente, a gente está falando da América, né? Ele tinha um Corolla, e inclusive bem batidinho. Então todo mundo olhava e falava: cara, esse cara era sensacional. A gente descobriu que uma das coisas que ele falou para uma dessas mulheres foi o seguinte: vocês podem, escolhe a casa dos seus sonhos, e eu vou botar tudo nessa casa que você quiser. A única coisa é que por fora ela precisa parecer simples. Desgraçado, falso profeta. Existe um cara aí no Brasil,
o medo da minha esposa, porque de manhã eu falei o nome dele. Eu estou me coçando, estou com vontade. Eu estou bem tentado. Fala. Essa é igual eu. Tudo que eu estou falando aqui eu falei para ele, tá, gente? Eu confrontei ele numa rede social, ele mandou uma mensagem direta, falou assim: eu acho que a gente nunca se encontrou pessoalmente. Eu falei, graças a Deus. E eu falei, cara, você é um vagabundo, você é o pior tipo de coisa que existe dentro da igreja. Você não precisa nem do diabo para você ser ruim. Dá vontade de botar a mão na cabeça dele e falar, saia, deixa o capeta em paz. O cara quase endemonia o diabo. Mas esse cara, por 10 anos, ele pastoreou uma igreja. Ele fumava maconha, era alcoólatra, batia na esposa e se envolveu sexualmente com dezenas de mulheres na igreja. Esse cara era tão desgraçado que ele levava as mulheres para a casa dele, ele dava vinho, deixava essas mulheres altas. É claro que eram mulheres que estavam propensas a isso. Ele se envolvia sexualmente com elas, depois do ato sexual, ele abria a Bíblia e profetizava. E esse cara está de volta aí. Colocaram ele no ministério de volta e ele está pregando por aí. Eu falei para ele, inclusive, cara, você não pisa em Curitiba, você pisar aqui, eu vou em todos os grupos de conselho de pastor aqui dizer quem você é e te expor. E esse cara era tão assertivo na profecia, tão assertivo, irmão, todas as pessoas que eu conheço que andavam perto dele falam que nunca viram ninguém ser tão assertivo na profecia como ele. Ele era o cara, parecia aqueles loucos que ficam na praça, às vezes, diziam o CPF das pessoas. Esse cara era tão assertivo falando na profecia, não vou dizer nem de predizer o futuro, mas de falar assim, ó, eu vi você na sua casa de manhã. Você estava vestindo uma roupa assim. Você estava tomando café com a sua esposa, você falou algo para ela com essas palavras. Ele era desse nível. Ele era tão preciso na profecia que a esposa de um casal amigo nosso, um ministro conhecido aí no Brasil, ela falou para a gente assim, Farley, esse cara era tão preciso que hoje, olhando para a história dele, eu acredito que ele ouvia o diabo, que o diabo falava as coisas para ele. E eu acredito também. Então, queridos, o cara pode ser assertivo e ser um falso profeta. Esse cara ele pode usar tanto revelações reais como inventadas para ganhar o coração das pessoas, né? Então eles aprendem a ler, manipular as pessoas. E uma característica muito importante, presta atenção nisso, que isso aqui é uma chave. Esse perfil de Jezabel, ele não consegue se mover na igreja se ele não fizer isso. Então o que ele faz? Ele procura essas pessoas que estão vulneráveis e ele escolhe lá. Normalmente não são muitas pessoas, 5, 6, 8, 10 pessoas. A primeira coisa que ele faz, ele dá profecias muito assertivas e ele fala coisas que as pessoas querem ouvir. Ele ganha o coração dessas pessoas. E aí ele trata essas pessoas muito bem. O que Deus tem para você é muito especial. Eu quero que você caminhe comigo, quero que você fique perto de mim, porque olha o que Deus me mostrou sobre você e eu confio em você. E ele vai trazendo essas pessoas para perto. Nesse processo, ele pega esse grupo e afasta esse grupo do todo. Irmão, todas as vezes isso acontece. Se ele não conseguir pegar esse grupinho e afastar da comunhão com o todo, com a igreja, ele não consegue manipular. Porque as pessoas que não estão envolvidas começam a discernir as coisas erradas. Mas ele afasta. E aí depois tem um outro passo, irmão. Eu vi isso acontecer inúmeras vezes na minha vida. Qual é o outro passo? Normalmente ele vai fazer um grupo de oração com essas pessoas aqui. E aí chega uma hora que ele fala assim, eu queria que vocês orassem comigo, porque eu tive um sonho essa noite. E Deus me mostrou que tem um espírito de alguma coisa agindo no meio da igreja,
E olha, vocês precisam me ajudar a orar, porque eu amo tanto os nossos pastores, mas eles não estão enxergando. E aí ele começa a dizer que só ela vê as coisas, que só ela discerne, que só ela percebe o que está acontecendo, que os pastores estão todos cegos espiritualmente, que os líderes não veem nada, que os pastores estão rejeitando os sinais que Deus está vendo, e uma hora ela pega esse grupo e rompe de vez com o resto. Isso acontece, querido, muitas vezes, às vezes divide uma igreja. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Pastor, você está falando isso porque está alguma coisa acontecendo na igreja? Graças a Deus não, eu não vejo nada parecido com isso. Não estou dando recado para ninguém, até porque esses dias atrás chegou alguém para mim e falou assim: pastor, você está chateado comigo? Eu falei: garanto para você que eu não estou, porque o dia que eu estiver chateado, você pode ter certeza que você vai saber. Eu não dou recado para ninguém, irmão. A gente sabe, todo mundo aqui sabe, a gente vai confrontar. Então, se alguém começa a mover assim, a gente percebe, eu já vou puxar para o canto e falar: Geza, senta aqui, o negócio é o seguinte. Bebel. Coisa ruim, senta aqui que a gente precisa conversar. Então, irmão, graças a Deus, não está acontecendo absolutamente nada. Mas eu senti um peso do Senhor para compartilhar isso com você, Então, só fechando, esse grupo passa a achar que só eles ouvem Deus, só eles são espirituais, ninguém mais enxerga nada, e eles passam a confiar só naquele líder profético deles, Outra característica desse espírito de Jezabel é que ele começa a perseguir o verdadeiro ministério profético. Quando a gente vai ler a Bíblia falando sobre Jezabel no Antigo Testamento, a gente vê Jezabel procurando matar Elias, prometendo que ia cortar a cabeça dele e cortando a cabeça dos profetas. Então a gente teve, há um bom tempo atrás, isso mais de ano, a gente teve uma situação que começou a se formar assim, e era uma pessoa que era assertiva, que dava palavras, que orava pra caramba, ou pelo menos dizia que orava, e a gente percebeu que ela começou a trazer para a gente palavras, expondo algumas pessoas: Deus me mostrou que tal pessoa, que vocês têm que ter cuidado. Quando a gente teve noção do que estava acontecendo e derrubou o que estava acontecendo, a gente percebeu que todas as pessoas que ela perseguiu e se levantou contra eram justamente pessoas da igreja que tinham um encargo profético. Então, uma outra característica dessa pessoa que se move nesse espírito de Jezabel é que ela se levanta contra o ministério profético genuíno. Ela fala contra os profetas, ela fala contra os outros, ela diz que ninguém está vendo, que ninguém está percebendo, ela descredibiliza as outras pessoas que ouvem a Deus, e ela quer matar o ministério profético. Então, mais uma vez, esse espírito de Jezabel é um espírito de manipulação sutil e que vai enredando o coração das pessoas aos poucos. O outro perfil é o perfil do espírito de Balaão. Eu quero que você vá comigo para Apocalipse capítulo 2 mesmo, versículo 14 agora. Apocalipse capítulo 2, versículo 14, a palavra do Senhor diz assim: contudo, tenho contra você algumas queixas. Você tolera em seu meio pessoas cujo ensino é semelhante ao de Balaão, que mostrou a Balaque como fazer o povo de Israel tropeçar. Ele os instigou a comer alimentos oferecidos a ídolos e a praticar a imoralidade sexual. Primeira coisa, você vê que esse texto ele não fala de um espírito de Balaão, mas ele fala da doutrina de Balaão. Então, quando a gente olha para a Bíblia, quem é Balaão, e aqui eu quero reforçar uma coisa que eu já construí antes com você, a gente vai perceber que Balaão não é um falso profeta, porque ele errou nas profecias. Pelo contrário,
tudo que Balaão profetizou aconteceu. Quantas profecias Balaão errou? Nenhuma. Tudo que ele profetizou aconteceu, elas se cumpriram. A Bíblia fala que Balaão ouvia Deus, ele ouvia a voz de Deus e ele falava o que Deus falava. Então o problema desse falso profeta não era profetizar falso. O problema desse falso profeta era a conduta, era a doutrina errada. Eu quero que você leia um texto comigo, vá rapidamente comigo para Deuteronômio capítulo 13. De manhã a gente não teve tempo para passar por tudo isso. Deuteronômio capítulo 13, o Bartoseves que estava de manhã aqui, o Bartô, me mandou uma mensagem à tarde, falou: Farley, você estava pregando, eu lembrei desse texto. Eu falei: puxa, eu vou colocar isso na mensagem. Deuteronômio capítulo 13, a partir do versículo 1. Olha o que a palavra de Deus diz: surgirão entre vocês profetas, ou pessoas que têm sonhos sobre o futuro, e eles prometerão sinais ou milagres. Se os sinais ou os milagres preditos acontecerem, e essas pessoas disserem: venham, vamos adorar outros deuses, deuses que até então vocês não conheciam, não deem ouvidos às palavras deles. É um teste do Senhor, o seu Deus, para ver se vocês o amam de todo o coração e de toda a sua alma. Então o que esse texto está dizendo? Está dizendo: pode se levantar gente entre vocês que vão ter sonhos e palavras proféticas que vão se cumprir. Ele está dizendo: mas não sigam alguém só porque a profecia é assertiva. Vocês precisam olhar a doutrina dessas pessoas, a vida dessas pessoas, o que essas pessoas ensinam. O Bartoseves que me mandou, ele falou: olha, tem alguns estudiosos que acreditam até que quando isso foi escrito em Deuteronômio, tinha como referência apontar para aquilo que Balaão fez mesmo. Então se lembra o que eu falei? Um falso profeta, ele pode dar profecias reais, e um verdadeiro profeta pode errar. Então o que estabelece Balaão como um falso profeta? Não é a profecia dele não acontecer. A primeira coisa é a doutrina do falso profeta. Esse cara acaba ensinando coisas que são contrárias à palavra de Deus. Ele ensina coisas que induzem as pessoas a errar. É claro que isso vem sempre com um disfarce espiritual, né? Sempre quando eu falo sobre isso, eu dou um exemplo. Irmãos, para mim um dos caras perigosos hoje é o Caio Fábio ainda. Por quê? Porque esse cara é um monstro na Bíblia, ele conhece muito. Então alguém diz: mas você está julgando, vai condenar ele sempre pelo pecado. O problema não é ele ter caído com a secretária, se você não conhece a história. Esse cara pecou, adulterou com a secretária, foi embora com a secretária, viveu anos com essa secretária, nunca voltou para restaurar a família toda arrebentada, filha homossexual, e a vida inteira ele defende que ele está certo. Agora, por que ele é tão perigoso? Porque esses falsos mestres com falsa doutrina, o cara não vem ensinando tudo errado, esse cara ensina muita verdade e no meio tem um engano. Eu lembro que logo quando, não muito tempo depois que o Caio Fábio tinha caído, alguém me mandou um e-mail, se eu não me engano, e era uma carta de uma mãe que tinha uma filha que estava se formando em direito, e essa filha foi sequestrada em São Paulo, e esses bandidos violentaram ela, depois mataram ela e jogaram o carro no rio, e a mãe era crente. E a mãe mandou uma carta para o Caio Fábio dizendo: aonde está Deus em tudo isso? E eu lembro que eu li aquela carta, e o Caio Fábio faz uma defesa da fé ali, irmão, que é aquele tipo de coisa que você lê, você fala assim: eu nunca ia conseguir construir um negócio desse jeito, espetacular, você chora lendo. Agora o problema é que ele não ensina só coisas verdadeiras. Eu lembro que uma vez eu peguei um texto dele muito bom, e ele estava falando sobre a hipocrisia da igreja, e aí ele falava que a igreja espera líderes perfeitos, que a igreja não ama de verdade, que a igreja tem um monte de hipocrisia e falsidade. Só que assim, 98% do texto
é verdade, é sensacional. Aí no meio tem um parágrafo assim que ele diz: a igreja é tão hipócrita que ela prefere ver o seu pastor casado e infeliz do que feliz num casamento novo. Então 98% de verdade e 2% de engano. Mas eu tenho certeza que nenhum de vocês ia tomar uma garrafa de água mineral perfeita com 2 gotinhas de água de esgoto. É isso que ele faz. Isso é um espírito de engano, né? Engana através da doutrina, ensina coisas que induzem ao erro, mas com uma roupagem de espiritualidade. A outra coisa que atesta que esse cara tem um espírito de Balaão é que o caráter dele é reprovável. Ele pode até ser assertivo nas palavras proféticas, ele pode até profetizar as coisas certas, mas o caráter está comprometido. Normalmente ele tem imoralidade sexual, ele tem mentira, ele busca vantagem financeira nas coisas, ele quer beneficiar a si mesmo. Quando a gente olha para Balaão, você conhece a história, a Bíblia fala que o rei está com medo do povo de Israel, que está tomando posse da terra prometida. Aí ele chama esse cara que era conhecido como alguém que tinha um poder de Deus, e ele fala para Balaão, oferece uma grande soma em dinheiro, em bens, para ele amaldiçoar Israel. E aí ele leva, Israel está acampado lá, e ele fala amaldiçoa, e as palavras de Balaão são só palavras de bênção. O rei fica indignado, mas dobra a oferta, e leva Balaão para profetizar de volta, e Balaão só profetiza coisas boas. Ele faz isso 3 vezes. Depois, a 3ª vez, o rei fica indignado. E aí Balaão diz, olha o que Balaão diz. Ele fala, rei, você pode me dar tudo que você tem, eu não posso profetizar o que Deus não me fala. Se eu profetizar o que Deus não me diz, não vai ter autoridade nenhuma, não vai fazer diferença nenhuma. Eu não consigo profetizar aquilo que Deus não está falando. Mas ele diz, mas eu sei que você pode fazer. Você pode pegar mulheres moabitas e você pode mandar essas mulheres seduzirem os hebreus, porque eles vão se encantar com elas, eles vão cair em prostituição com elas, e eles vão adorar os ídolos delas. Quando isso acontecer, eu não vou precisar profetizar. O próprio Deus vai se voltar contra Israel. E foi isso que aconteceu. Então mesmo Balaão ouvindo a voz de Deus, mesmo Balaão profetizando de verdade, ele condenou o povo, ele induziu o povo de Deus ao erro, ele condenou essas pessoas à morte, ele agiu contra Deus para obter um benefício financeiro. Então o caráter é desaprovado. Esse cara está interessado só nele mesmo. E ele é intencionalmente mal. Ele sabe que ele está fazendo mal. Muitas vezes essas pessoas que têm o espírito de Jezabel, elas não se percebem. Elas acham que são homens e mulheres de Deus. A loucura é tão grande que quando o Mike Bickle foi confrontado, e primeiro ele negou várias vezes, e quando já não dava mais para mentir, olha o que ele disse, gente. Olha como é assustador isso. Ele disse que ele se envolveu com todas essas mulheres, uma era de menor inclusive, mas ele diz que ele pecou com a mão e com sexo oral. Então ele diz, mas nenhuma vez eu tive penetração, porque ele dizia que na verdade adultério é só quando tem penetração. Então ele errou, mas não foi adultério, ele não quebrou a aliança do casamento. Então olha o nível de engano. Então muitas vezes as pessoas que têm o espírito de Jezabel, elas podem até estar enganadas, elas acham que estão sendo usadas por Deus, mas estão sendo usadas pelo diabo. Mas o cara com o espírito de Balaão, ele é intencionalmente mau. Agora, por que a gente está te ensinando tudo isso? Irmão, porque a gente valoriza demais o ministério profético. Porque a gente não quer nunca segurar o ministério profético aqui dentro. Então eu nunca quero segurar a profecia. Pelo contrário, eu quero que você aprenda a lidar com o profético.
Eu lembro que a gente mudou faz 2 anos aqui, pouquinho mais de 2 anos, para uma casa térrea, mas a gente morava num triplex, a gente morou ali por 3 anos, e quando a gente mudou, o Caleb tinha 2 aninhos de idade e a Nicole era recém-nascida. Então as crianças cresceram ali. E a gente tinha 3 lances de escada, e muita gente aqui foi lá em casa, e o andar lá de baixo tinha um vão da escada bem grande, que passava as 3 crianças até de uma vez. Todo mundo que ia lá em casa ficava desesperado, falou: meu Deus do céu, mas vocês com criança, uma criança nunca passou por aqui, vocês não fecham essa escada? E querido, a gente nunca fez isso, e graças a Deus em 10 anos nenhuma criança caiu ali. Por quê? Porque a gente seguiu o seguinte raciocínio: se a gente fechar, colocar um portãozinho, 1 hora eles vão escapar e vão na escada. Então a gente preferiu ensinar eles a lidarem com a escada do que proibir de usar a escada. Então é o mesmo raciocínio que eu tenho para você. A gente nunca vai impedir o profético. Agora, quando você tem uma liberdade profética, irmão, vai ter profetada. Eu lembro que a gente conheceu um cara, na outra igreja, chamado Mário Bento. Esse cara, com 6 meses de conversão, ele se converteu num culto de jovens nosso. Com 6 meses de conversão, ele começou a profetizar. E queria 6 meses de conversão. E ele já profetizou, ele é um homem de Deus. E a gente ficou só por trás, aparando. Eu fui vendo as profecias, fui vendo que se cumpria, não se cumpria. Um dia, depois que ele estava bastante tempo já profetizando, ele chegou para mim e falou: ô pastor, eu queria falar com você. Eu falei: claro, Mário, senta aí. Ele falou: pastor, você sabe que eu já profetizei para você, mas eu não sei se você sabe, mas eu já profetizei para várias outras pessoas. Eu falei: claro que eu sei sim, você sabe, pastor. Eu falei: sei. Ele falou: e daí, pastor, tem dado certo? Eu falei: muitas sim e muitas não. Ele falou: você quer que eu pare de profetizar? Eu falei: não, cara, eu te dei essa liberdade intencionalmente, porque eu sei que você está aprendendo. Agora, o que eu falo é para as pessoas sempre trazerem a profecia para ser julgada. Você foi muito assertivo em umas coisas, em outras não. Você precisa voltar, ouvir das pessoas o que você acertou ou não. Mas eu quero que você cresça, eu quero que você tenha liberdade para fluir e aperfeiçoar seu dom. Então a gente está trabalhando aqui, queridos, não com a intensidade que a gente gostaria, mas um grupo profético na igreja 1 ano e meio mais ou menos. A nossa ideia era já em janeiro ter espalhado esse grupo. A gente não fez porque a gente sentiu que era importante segurar um pouco, alinhar o discipulado deles mais um tempo, mas logo a gente vai abrir para que esse ministério profético possa receber outras pessoas, e a gente vai começar a fazer treinamentos. A gente está preparando um material para fazer treinamento profético aqui. Então a gente pegou um grupo de pessoas para edificar elas primeiro com o nosso coração, com os princípios de se mover no dom profético, conhecer o coração dessas pessoas. São, na sua grande maioria, pessoas mais maduras, que já tiveram no ministério até em tempo integral, mas são pessoas muito proféticas. A gente trouxe esses dias aqui, todo mundo que vem, os homens de Deus, aí alguém deles profetiza. Irmão, eu fico com orgulho santo, preciso confessar para você. A gente trouxe o pessoal de Israel, poucas semanas atrás. O Ariel e a Vered vieram aqui. 2 pessoas desse time profético profetizaram. 3 pessoas foram profetizar para ela. Ela chegou para mim lá em casa depois e ela falou assim: pastor, algumas pessoas vieram profetizar e foram extremamente precisas. Falaram coisas da minha vida, do meu coração. Os judeus lá de Jerusalém, líderes da Ticum Global. Então, nós cremos na profecia, muito. A gente tem a sala de oração aqui sexta-feira à noite, e uma vez por mês, essa sala é profética. E o que a gente ensina? O cara pode nunca ter pisado aqui. Se ele entrar aqui para participar desse tempo, ele quiser liberar uma palavra para alguém, ele pode, desde que tem alguém junto para julgar a profecia. Então precisa ter ou uma liderança ou alguém do time profético para ouvir a profecia e julgar. Mas ele é de outra igreja, irmão, não tem problema. A gente não tem medo da profecia, a gente tem responsabilidade.
né? Então, às vezes a gente vê em eventos. Outra coisa que a gente faz, às vezes em eventos você sabe que isso aqui lotado. Às vezes você vê alguém que você não sabe quem é e sai orando pelas pessoas. Se ele chegou com um grupo dele e ele vai orar pelas pessoas que vieram com ele, a gente deixa fluir. Agora, se ele vai orar por outros, aí a gente chega a conversar com ele. Por quê? Porque eu tenho uma responsabilidade sobre o que acontece aqui dentro. Mas se ele falar para a gente, mas eu tenho uma palavra para dar para alguém, eu falo, tudo bem, eu vou pegar um líder e vai com você para você profetizar. Nunca a gente vai manipular o seu ISO 9000. A gente quer que a profecia aconteça. Então eu não estou ensinando para você todas essas coisas porque a gente está com medo da profecia, pelo contrário. Eu quero dizer para você como Paulo, a gente quer, o meu desejo é que todos vocês profetizassem. A Bíblia vai dizer que o fundamento da igreja são apóstolos e profetas. E a gente crê nisso, nós somos uma comunidade profética. Provérbios 29:18 diz: não havendo profecia, o povo se corrompe. Eu gosto muito da versão NVI que diz assim: onde não há revelação divina, o povo se desvia, mas como é feliz aquele que obedece à lei. Irmão, quando a gente olha para a nossa história, muitas coisas que a gente fez não foi porque a gente entendeu, foi porque a gente ouviu a voz profética. A gente nesse ano foi para Israel e a gente se aproximou muito da liderança da Ticum Israel, você sabe disso. Eles vieram aqui, a gente foi para lá em julho, em janeiro eu estou voltando, eu falo toda semana com a liderança da Ticum em Israel. Sabe o que aconteceu? No ano passado, quando a gente fez o jejum de 40 dias, 3 pessoas diferentes vieram aqui. 2 foram da casa e uma veio de fora. E falou: Farley, Deus está conectando você e sua igreja com Israel. Irmão, nem eu sabia que ia para lá. Sabia que o Haroldo tinha vontade de fazer uma viagem um dia. O Haroldo falou: olha, qualquer momento, quando estiver melhor, quero levar vocês para Israel. Eu falei: vou orar então, Haroldo, porque meu dinheiro dá para eu ir só até registro ali por enquanto. Então, irmão, só que quando a gente recebeu a profecia, eu me movi, fui correndo comprar uma passagem para Israel? É claro que não, porque eu não movo a minha vida por profecia. Mas o que eu falei, eu não, se por um lado eu não me movo pela profecia, por outro lado eu não desprezo. Eu falei: opa, peraí, 3 pessoas diferentes falando a mesma coisa, eu preciso estar atento. Quando o Haroldo falou: Farley, eu vou fazer um grupo para lá e eu preciso que você esteja, eu falei: cara, tem alguma coisa de Deus aí. Então a gente fica atento. Muitas coisas que Deus faz conosco, irmão, não é porque eu tenho discernimento, é porque Deus usou profetas. E Deus usa a gente de fora. Sabe por quê? Porque ninguém tem tudo. Eu cresci num tempo quando eu era adolescente, que o cara achava que se ele tinha um ministério profético, ele tinha todos os 9 dons do Espírito, ele tinha os 5 ministérios. Irmão, bobagem, sabe por quê? Porque ninguém tem tudo. A gente nunca vai ser uma igreja que tem tudo. Deus criou o corpo de forma que a gente dependa uns dos outros. Por isso a gente tem sempre tantos ministérios e amigos ministrando aqui. Porque a gente pode ser muito bons em algumas coisas, mas a gente vai ser muito ruins em outras. E é maravilhoso quando a gente consegue reconhecer outras igrejas, outros pastores, outros ministérios que têm depósito muito maior que o nosso em coisas que a gente está engatinhando. E o que a gente faz? A gente reconhece, a gente honra e a gente recebe dessas pessoas. Então nunca, quando vier alguém aqui e falar: eu tenho uma palavra de Deus para você. Cara, algumas semanas atrás veio um garoto aqui, lá do Rio de Janeiro. Ele veio numa data errada para um evento. E ele falou: eu acho que Deus me falou alguma coisa a seu respeito, pastor. Um garoto falou: posso orar com você? Eu falei: claro que pode. Um garoto de uns 20 e poucos anos. Ele foi extremamente assertivo. Eu até lembrei o que foi. A gente estava aqui com o pessoal de Israel, e essa conexão com Israel crescendo, eu dobrei o joelho aqui e falei: Deus, eu fico meio tonto com essas coisas. Eu falei: Deus, a gente é uma igrejinha aqui em Curitiba. Eu falei: o que
Eu acho que está me subindo para a cabeça achar que a gente pode construir alguma coisa em relação a Israel. Eu estou aqui, eu não abri a boca, orei no Espírito. Eu levantei esse guri colou do meu lado. Nem é da igreja. E falou, pastor, eu acho que Deus falou comigo. Eu falei, pode falar. Não, eu estou com a impressão no meu espírito que você está vendo essas coisas de Israel aí, e você fica com o sentimento que Deus não pode fazer com você. Porque você é pequeno, mas Deus está dizendo que é Ele que escolhe. Eu falei, caraca, miserável, metidinho, sem vergonha. Irmão, eu peguei e honrei ele. Eu falei, cara, eu acabei de orar isso. Então o ministério profético é assim, Deus pega as pessoas improváveis, Deus pode usar uma criança para profetizar para você. O dia que a gente perde esse coração de falar, Deus, eu não consigo discernir, eu sou burro às vezes. Às vezes o Senhor está querendo me mostrar e eu tenho um coração duro, insistente. E aí eu preciso do quê? Eu preciso de outros homens de Deus, eu preciso de outras pessoas de Deus, eu preciso da pessoa mais simples daqui da igreja para falar comigo, eu preciso de um garoto de 22 anos que veio de uma igreja que eu nem sei onde que é, para dizer assim, é Deus falando com você através da minha vida, e eu preciso ter esse coração de, Deus fala comigo, use esse moleque para falar comigo. Eu preciso saber que eu dependo da voz de Deus. Eu quero que você leia um texto comigo. E eu estou encerrando com isso. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. Então Paulo está chegando aqui ao fim da carta dele aos Tessalonicenses. E ele está trazendo doutrina, ele está ensinando, mas aqui ele começa a dar algumas orientações práticas. Ele está dizendo, sejam assim, façam isso. Ele está sendo prático. Então vamos lá, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 12. Ele diz assim, está encerrando a carta. Agora pedimos a vocês, irmãos, que tenham consideração para os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Você está vendo que são todas orientações práticas? Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros. E alegrem-se sempre. Então até aqui as orientações são práticas e elas falam de uma disposição certa de coração, falam de amor e de caráter, mas agora Paulo vai começar a mostrar que essas coisas não se resolveriam sozinhas, não aconteceriam só com boa vontade, só na força do braço, mas Paulo vai começar a mostrar que para essas orientações práticas aconteçam, eles precisam andar no Espírito e depender de Deus. Então ele está trazendo orientações práticas, e aí ele diz assim, orem continuamente. Ele está dizendo, vocês querem que essas coisas aconteçam, vocês querem corresponder a isso, então orem continuamente. Então vocês não podem parar de orar, vocês precisam entender que essa é uma batalha espiritual. Aí ele diz assim, deem graças em todas as circunstâncias, porque essa é a vontade de Deus para com você. Ele está dizendo, não se deixem tomar de murmuração, não fiquem amargurados. E aí ele diz depois, não apaguem o espírito. Ele está dizendo, vocês querem fazer essas coisas? Vocês precisam orar, vocês não podem apagar o espírito, vocês precisam ser homens e mulheres espirituais. Não tratem as coisas de forma carnal, humana, como se vocês mesmos pudessem resolver na força do braço, na coragem de vocês. Ele está dizendo, andem no espírito. O caminho para vocês conseguirem corresponder a essas coisas é entendendo que vocês só vão conseguir se vocês andarem no espírito. Aí depois ele diz assim, não tratem as profecias. Ele diz,
É isso, não tratem as profecias. Não desprezem as profecias. Eu já estou misturando que é comentário meu e a Bíblia. Eu já estou achando que o que eu falei é a Bíblia. Ele diz, não apaguem o espírito. E não, diz assim na minha versão, não tratem com desprezo as profecias. Mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. O que ele está ensinando? Ele está dizendo, olha, a profecia é parte desse processo. A profecia é parte do andar no Espírito. A profecia é parte de ser um homem espiritual. O que ele está dizendo é, vocês precisam entender que vocês precisam ser dependentes de ouvir a voz de Deus. Vocês precisam se mover de forma sobrenatural. Vocês precisam depender de Deus, da direção de Deus. Não apaguem o espírito e nem desprezem a profecia, mas julguem todas as coisas e retenham o que é bom. Irmão, quando as pessoas... A gente vive algo muito sobrenatural aqui na igreja. A gente é uma igreja nova. A gente tem pastores já de tempo integral. Temos hoje 3 casais de pastores, né, um bivocacionado. Já tivemos 3 famílias em tempo integral. A gente começou a igreja aqui. A gente vive coisas incríveis em Deus. Aí quando algumas pessoas me perguntam assim, pastor, qual que é o seu grande desafio como igreja? Eu sempre digo a mesma coisa, é a verdade do meu coração. Eu falo, cara, sabe qual é o meu desafio? O meu desafio é continuar ouvindo a Deus. Porque o que a gente fez aqui, a gente fez porque a gente conseguiu ouvir a Deus. Porque eu olho para trás, irmão, a gente nunca ia conseguir ter acertado as coisas que a gente acertou. A gente só acertou porque a gente conseguiu ouvir Jesus em algum momento. E eu tenho certeza que o dia que a gente parar de ouvir, as coisas vão parar de acontecer. Então o meu clamor, o meu desespero é, Deus, a gente precisa continuar te ouvindo. Por isso a gente precisa ser uma igreja que ora, a gente é uma igreja que jejua, a gente é uma igreja que todo ano faz um período de 40 dias de jejum. A gente fecha a igreja, nada funciona de dia, mas a gente abre a igreja das 8 da noite às 2 da manhã por 40 dias, sem falhar, para oração. Por quê? Porque se nós formos por nós mesmos, a gente vai errar. A gente precisa ouvir Deus. E Deus pode usar uma criança, um garoto de 20 anos, a senhorinha que mal aparece no culto. Deus vai falar também com o presbitério, vai falar com o time profético. Mas uma coisa que eu tenho para dizer para vocês é, nós cremos na profecia. Nós não desprezamos a profecia. Nós amamos o ministério profético. A gente sempre vai incentivar para que a profecia aconteça aqui. O desejo do meu coração é que todos vocês se movam no profético. Apesar de eu entender que nem todo mundo vai ter a comissão profética, mas todo mundo pode profetizar sim. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus que fala. Várias vezes quando Deus vai fazer apologia de si mesmo, Ele fala, eu não sou como os outros deuses, que têm ouvidos e não ouvem, olhos e não veem e boca e não fala. Ele diz, eu sou um Deus que fala. E se o nosso Deus é um Deus que fala, a gente precisa ouvir. Você recebe essa palavra? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Senhor meu Deus, nós te agradecemos por essa palavra, Senhor. Eu quero aqui, como autoridade sobre essa casa, em unidade com o presbitério, eu quero pedir que o Senhor nos ajude, que nós nunca travemos, Pai, o ministério profético nessa casa. Eu quero dizer aqui que nós somos intencionalmente uma família profética, Deus. Que nós somos uma casa profética. Que nós cremos na profecia. Que nós entendemos que nós precisamos ouvir sua voz. Que nós sabemos que nós erramos. Que nós sabemos que se nós não tivermos o nosso coração sensível,
contrito, constrangido, para dizer: Deus, a gente não sabe fazer sem você. Se você não falar, se a sua voz não vier, nós vamos nos corromper, nós vamos nos perder, nós vamos nos enganar, nós vamos errar o caminho. Nós clamamos ao Senhor que o espírito da profecia seja vivo no nosso meio, que o espírito da profecia seja vivo, ativo, presente, livre no nosso meio. Nós não queremos dominar a profecia, nós queremos nos sujeitar ao Espírito Santo. Espírito Santo, aqui a voz é sua, a casa é sua. É o Senhor que nós queremos ouvir, é o Senhor que nós nos submetemos. Como Ivan Roberts orou um dia, nós repetimos a oração dele e nós dizemos: Espírito Santo, dobra-nos, Espírito Santo, vença-nos. Espírito Santo, nós não sabemos, nós não conhecemos, nós não discernimos, nós precisamos da sua voz e da sua direção sempre, sempre. Fala conosco, que o Senhor encontre nessa casa um lugar onde o teu Espírito possa falar com liberdade. Senhor, congrega aqui os profetas, toca essa cidade, a região metropolitana, outros lugares, que aqueles que o Senhor escolheu para estarem no nosso meio, como uma voz profética de uma casa, que o Senhor traga essas pessoas para cá, congregue essas pessoas para cá, traga para cá os profetas que precisam ser curados, ensinados, edificados, confrontados, Senhor. Faz de nós uma ramá, Senhor, para guardar e proteger o espírito de Davi, Senhor, o espírito da profecia. Faz de nós essa casa profética, porque nós reconhecemos a importância e declaramos a nossa dependência, a nossa total dependência da sua voz e da sua direção, em nome de Jesus, amém. Amém, querido? Glória a Deus. Que você tenha uma semana abençoada, que o Espírito de Deus possa falar com você, que você seja provocado a ouvir a voz de Deus e colocar isso para fora, que o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão do Espírito Santo seja com você, com a sua casa, que aonde você pisar seus pés, você possa transbordar desse bom depósito. E esquecendo, se você quiser estudar mais sobre isso, tem 2 livros incríveis aqui, do nosso amigo, um amigo dessa casa, um amigo pessoal nosso, o Fábio Coelho, agora ele está internacional, reverendo Fábio Rabbit, Falsos Profetas e Derramarei do Meu Espírito, falando muito sobre comunidades proféticas. Tem ali, você pode adquirir esse material, vai te abençoar muito. Deus te abençoe.